Nos últimos dias, um líder religioso tem sido alvo de ataques intensos. Mas a grande pergunta é: o que exatamente ele fez para merecer tanto ódio? Frei Gilson, conhecido por reunir milhões de fiéis em oração, está no centro de uma polêmica que expõe algo muito maior do que parece. Seria esse mais um capítulo de uma guerra silenciosa contra os cristãos? O cenário é claro. Enquanto milhares de pessoas acordam às 4 da manhã para rezar o rosário da madrugada, uma onda de críticas e acusações surge nas redes sociais. Chamam Frei Gilson de fascista, negacionista e oportunista, enquanto figuras influentes como o deputado federal Nicolas Ferreira se manifestam em sua defesa. Mas por que um simples ato de fé está gerando tanta revolta? Neste vídeo, vamos analisar os bastidores dessa controvérsia, entender quem são os principais envolvidos e refletir sobre o que realmente está em jogo. A perseguição à fé cristã está se intensificando? O que está por trás dessa guerra silenciosa? Fique até o final, porque as respostas podem te surpreender. Frei Gilson é um líder católico conhecido por sua forte influência espiritual e pela mobilização de milhões de fiéis através da oração. Ele se tornou uma das figuras religiosas mais respeitadas do Brasil, especialmente por conduzir o Rosário da Madrugada, um momento de devoção que reúne pessoas de todas as partes do país às 4 da manhã. Com um discurso baseado na fé, na tradição cristã e no resgate dos valores católicos, Frei Gilson nunca escondeu sua postura conservadora, mas sempre deixou claro que sua missão é religiosa e não política. Ele não tem vínculos partidários e sua única conexão é com a igreja. Do outro lado, temos Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil em 2022 e uma das principais vozes do conservadorismo no país. Conhecido por sua defesa intransigente da liberdade religiosa e dos valores cristãos, Nicolas se posiciona contra qualquer tentativa de censura ou perseguição à fé. Ele já enfrentou inúmeras polêmicas por suas declarações diretas e sem medo de confrontar a militância progressista. E, como era de se esperar, quando Frei Gilson começou a sofrer ataques, Nicolas Ferreira foi um dos primeiros a se manifestar publicamente em sua defesa, denunciando o que chamou de perseguição ideológica contra cristãos no Brasil. Juntos, Frei Gilson e Nicolas Ferreira se tornaram símbolos de uma resistência silenciosa contra o que muitos consideram um movimento de censura, disfarçado de discurso progressista. Mas por que um frei que simplesmente reza com seus seguidores passou a ser um alvo? E por que um deputado que defende a liberdade religiosa também é constantemente atacado? A resposta pode estar na crescente polarização do país e no incômodo que figuras cristãs influentes causam em determinados setores da sociedade. Tudo começou quando Frei Gilson, já amplamente conhecido por seu trabalho espiritual, passou a sofrer uma onda de ataques nas redes sociais. Chamado de fascista, negacionista e oportunista, ele foi alvo de duras críticas por parte de militantes progressistas. O motivo? Ele simplesmente mobiliza uma multidão de fiéis para a oração. A perseguição ficou ainda mais intensa após uma matéria do portal Metrópolis, que associou sua popularidade a uma suposta ligação com o bolsonarismo e com a produtora Brasil Paralelo. Mas a grande questão é: desde quando rezar se tornou um ato político? Os ataques não pararam por aí. Comentários nas redes sugeriam que as pessoas que acompanham Frei Gilson não seriam trabalhadoras, insinuando que apenas quem não tem compromissos poderia participar de suas orações às 4 da manhã. A ironia é que a grande maioria dos fiéis acorda cedo, reza e segue com suas responsabilidades diárias. Ainda assim, a militância de esquerda tentou desqualificar o movimento, tratando-o como uma ferramenta de manipulação ideológica, quando, na verdade, ele representa apenas um ato de fé. Foi nesse contexto que Nicolas Ferreira entrou em cena. O deputado federal denunciou a perseguição contra o Frei e alertou sobre a tentativa de desmoralizar figuras religiosas influentes. Em um vídeo, ele criticou a seletividade dos ataques,
apontando que artistas que promovem conteúdos questionáveis são amplamente aceitos e celebrados, enquanto líderes religiosos que pregam valores são taxados de extremistas. Ele questionou: por que um frei que apenas prega a palavra de Deus gera tanta revolta, enquanto outros influenciadores podem disseminar qualquer tipo de mensagem sem enfrentar o mesmo nível de críticas? Além de Nicolas Ferreira, outras figuras públicas também se manifestaram em apoio a Frei Gilson, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o padre José Eduardo, que desafiaram os críticos e reforçaram a importância da liberdade religiosa. Mas os ataques continuam, deixando claro que essa não é apenas uma polêmica isolada. O que está por trás dessa perseguição? Qual o verdadeiro objetivo de tentar calar um frei que apenas reza? Isso faz parte de um movimento maior para deslegitimar o cristianismo no Brasil? As respostas para essas perguntas nos levam a um debate ainda mais profundo. Os ataques contra Frei Gilson levantam uma questão fundamental. Estamos testemunhando um novo capítulo na perseguição religiosa no Brasil? A fé cristã, que sempre foi um dos pilares da sociedade ocidental, agora parece incomodar certos setores que se dizem defensores da diversidade e da tolerância. Mas será que essa tolerância se aplica a todos? Ou apenas àqueles que seguem uma determinada cartilha ideológica? Historicamente, perseguições religiosas começaram de forma sutil, com pequenas censuras, desqualificações e ridicularizações. E agora vemos exatamente isso acontecendo. Quando um frei católico passa a ser tratado como um inimigo simplesmente por conduzir orações, precisamos perguntar: até onde isso pode chegar? O cristianismo, que por séculos foi a base da moral e dos valores da civilização ocidental, está sendo sistematicamente atacado, não com prisões ou perseguições físicas, como em tempos passados, mas com algo ainda mais perigoso: a desmoralização e a tentativa de silenciamento. Nicolas Ferreira, ao sair em defesa de Frei Gilson, não estava apenas protegendo um líder religioso. Ele estava alertando para um padrão crescente. Qualquer figura cristã que alcance relevância e mobilize multidões passa a ser vista como uma ameaça. A mídia, influenciadores e militantes progressistas não atacam apenas ideias, mas as pessoas que as representam. Frei Gilson, Bolsonaro, Nicolas e tantos outros são apenas peças em um jogo maior, onde a estratégia é sempre a mesma: rotular, ridicularizar e tentar deslegitimar. A pergunta que fica é: qual o real objetivo dessa ofensiva? Será que se trata apenas de discordância ideológica? Ou existe um esforço coordenado para enfraquecer a influência da fé cristã na sociedade? E se hoje estão tentando silenciar um frei que apenas conduz orações, o que virá a seguir? Igrejas sendo censuradas? Pastores e padres sendo proibidos de pregar certas mensagens? O que está em jogo aqui não é apenas a reputação de Frei Gilson, mas sim a liberdade de crença e expressão de milhões de brasileiros que se identificam com a fé cristã. A polêmica em torno de Frei Gilson não é um caso isolado. Ela reflete algo muito maior: um embate crescente contra valores que há séculos sustentam nossa sociedade. Hoje é um frei sendo atacado por conduzir orações, amanhã pode ser qualquer pessoa que ouse expressar sua fé publicamente. Diante desse cenário, a pergunta essencial é: vamos nos calar ou vamos defender aquilo em que acreditamos? Se a liberdade religiosa e de expressão são realmente princípios inegociáveis, então é hora de agir. Isso significa apoiar aqueles que estão na linha de frente, não se deixar intimidar pelo medo de represálias e, acima de tudo, continuar firmes na fé. A história já nos mostrou que a verdade sempre prevalece, mas para isso é preciso que aqueles que a defendem se levantem. Compartilhe este vídeo, comente sua opinião e faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Não se trata apenas de Frei Gilson ou Nicolas Ferreira, mas de um princípio fundamental: o direito de viver e expressar sua fé sem medo. A guerra silenciosa contra os cristãos está se intensificando, mas a resistência também precisa crescer. E aí, de que lado você está?